Olá pessoal, acho que já estou ao vivo no Instagram, no Facebook. Eu tenho uma missão um pouco ambiciosa hoje, tá? Eu pretendo estudar com vocês a Ética Nicômaco, livro quinto, tá? Ou seja, capítulo 1, tá? Na parte que diz respeito à relação entre o que o Aristóteles ou o que o pessoal traduz aqui por lei, e eu vou chamar para vocês, quando eu falar em lei e falar em direito, estou me referindo à mesma coisa, tá? Então, como o nosso grupo de pesquisa ele busca associar a política, a ética e a justiça, né, nada mais oportuno do que ver esse capítulo. A gente viu já nos outros encontros, né, que é o livro 5º da Ética Nicômaco, capítulo 1, tá? E a gente viu nos outros encontros que o Aristóteles diz que a lei tem um papel de formação ética, né? Isso a gente viu no livro 2, capítulo 1, e também na semana passada, no capítulo 2, a gente viu a ciência política como envolvendo a ciência ética. Bom, vou começar aqui, ó. Eu não vou ler todo o capítulo 1, são 3 ou 4 páginas, mas vocês, se quiserem, são convidados a ler. Como muitos sabem, o texto integral da Ética Nicômaco está disponível, né, no site do grupo de pesquisa gpfdir.com. Você entra lá, tem uma pastinha do Dropbox com esse material de leitura aqui, tanto em português quanto em espanhol bilíngue, espanhol e grego, tá? Então eu vou começar aqui lendo, já vou começar no segundo parágrafo do livro 5º, capítulo 1, que diz o seguinte: vejamos então que o que todos visam com justiça. Esse parágrafo aqui é o parágrafo clássico que o Aristóteles vai definir o que é justiça. Tá? Aqui, quando ele fala o que é justiça, ele não está se referindo ao justo político, o que ele está se referindo é a uma virtude ética, a dikaiosine. Tá? A dikaiosine é uma virtude ética ou uma qualidade do caráter das pessoas. A justiça para Aristóteles é fundamentalmente essa qualidade de caráter que as pessoas têm de dar aos outros ou tomar para si apenas o que é próprio. Quando cada um tem o que é seu, há o justo. Tá? Então, a pessoa que tem essa característica de caráter de dar aos outros o que lhe pertence é uma pessoa justa, tem a virtude da justiça. E claro, né, como todas as virtudes éticas, e a justiça é uma virtude ética, tá? Como a gente viu no primeiro encontro, ela é desenvolvida pelo hábito de praticar aquilo que é justo. Então, o que é justiça para Aristóteles em Ética Nicômaco, livro 5º, capítulo 1? Está no segundo parágrafo. Vejamos, então, que o que todos visam com justiça é aquela disposição do caráter a partir do qual os homens agem justamente, ou seja, é fundamento das ações justas e o que faz ensinar pelo que é justo, ansiar pelo que é justo. De modo oposto, a injustiça é a disposição do caráter a partir da qual os homens agem injustamente, ou seja, é o fundamento das ações injustas e o que os faz ansiar pelo injustos. Admitamos, pois, estas primeiras indicações como características dos traços essenciais da justiça e da injustiça. Ou seja, o que é justiça para Aristóteles? Justiça é uma qualidade de caráter que faz o ser humano querer, buscar e agir de modo justo. Tá? Então, o caráter da pessoa é inclinado, através do hábito, a agir dessa forma. E o que é injustiça, que é o contrário da justiça, né? É um defeito de caráter, um vício, não uma virtude, né? Que leva a pessoa a querer agir e praticar o que é injusto, tá? Bom, aí o Aristóteles, no decorrer do texto, vai, aqui ainda no capítulo 1, uns 3 parágrafos abaixo, dizer que ele vai tentar definir o que vem a ser a justiça, a virtude da justiça, a partir do seu objeto, tá? Então, ele vai dizer assim, ó, segue-se assim, no mais das vezes, que se um extremo oposto for estendido em várias acepções, também o outro extremo será estendido segundo essa mesma diversidade de acepções. Então, o que o Aristóteles vai tentar fazer? Ele vai definir o que é justiça
a partir do seu objeto, e o seu objeto ele vai tentar identificar a partir dos extremos opostos ao objeto da justiça. Isto é, ele vai tentar identificar quais são os objetos da injustiça, como é que as pessoas agem injustamente, como é que a gente diz que ela está agindo injustamente, e a partir daí, né, encontrar o que é injustiça, e a partir daí, seja porque a injustiça é contrária à justiça, é exatamente o oposto à justiça, ele vai identificar o que é justiça, né? Ele deu uma volta de raciocínio aqui imensa, né? Ele vai para o contrário do objeto, do vício, para encontrar o que é a virtude da justiça, tá? Então eu vou pular aqui algumas passagens que ele vai explicar essa metodologia dele. E isso é um problema que ele está dizendo, né? Porque a palavra justiça e injustiça, justiça e injustiça tem várias acepções. Então ele tem que fazer toda essa volta aí, toda essa viagem em termos de linguagem e raciocínio, porque essas palavras têm várias acepções. Injustiça e justiça não se diz de uma única forma. E quais são as formas, então? Ele diz uma palavra equívoca, isso quer dizer, tem vários sentidos, tá? Vários significados. Então, qual é o sentido, quais são os sentidos da palavra justiça e injustiça? Vai dizer aqui no decorrer do parágrafo. Vejamos, então, em quantas acepções se compreende o termo injusto. Assim parece ser injusto quem? Primeiro, transgride a lei. Segundo, quem quer mais do que o devido, está aqui na minha tradução, mas o querer mais do que devido é uma palavra grega que algumas traduções, que eu estou com a espanhol bilíngue ali, traduzem como ganância. Então, o injusto é aquele que transgride a lei. Segundo, é o ganancioso. Eu até peguei aqui, anotei aqui no final da tradução, ele bota a palavra. É pleonexia em grego, tá? Que é na passagem, tá? Pleonekten, tá? Pleon mais eken, tá? Se pegar literalmente a pleonexia ou o pleon mais neken, isso quer dizer querer ter mais, tá? Ou seja, pleon é pleno, né? Cheio, né? E eken é ter. Então é querer ter além do que é teu, tá? Ou seja, dizer aqui, ó, trata-se de querer ter mais do que se deve ou do que nos é devido. Por sinônimo, o que a gente chama hoje em dia de ganância, né? O ganancioso no mau sentido, o vício da ganância, né? Então, e terceiro, quando elas são desiguais. Aqui está iníquo, mas em grego, se eu não me engano, é anisson, que é desiguais, tá? Então são três formas de cometer injustiça, diz Aristóteles. Primeiro, se a pessoa transgride uma lei. Segundo, se ela é gananciosa e não quer apenas o que é seu, quer o que é do outro. Terceiro, quando a pessoa pega o desigual, não o igual, tá? Parece também evidente, diz ele, por outro lado, que justo será quem observa a lei. Então agora ele vai pegar os opostos, né, para ver quem é o justo, ou seja, aquele que possui a virtude da justiça, o hábito de dar a cada um o que é seu, né? E querer o que é o justo e praticar a justiça, vai se dizer respeito aos três opostos disso que a gente acabou de ver. Então, o justo é aquele que, primeiro, observa a lei e respeita a igualdade, e quer apenas o próprio, né? Não é uma pessoa gananciosa. A disposição justa é, então, por um lado, a observância da lei e o respeito pela igualdade. A disposição injusta, por outro, é a transgressão da lei e o desrespeito pela igualdade. Tá? Então, aqui com isso a gente já consegue definir aristotelicamente o que é justiça. Então, a justiça é uma qualidade de caráter que leva a pessoa a querer, praticar e agir de modo justo. Isto quer dizer, querer, praticar e agir de modo não ganancioso, se contentando com o que é próprio, não querendo o alheio, não transgredindo a lei, né? Estando de acordo com a lei, e querendo o igual, não o desigual. Aquele que é injusto possui o vício oposto à justiça, né? Possui o vício da injustiça, um defeito moral. Esse é o cara que vai transgredir a lei, ou o cara que é ganancioso, ou o cara que quer o desigual. Essa é a pessoa injusta, tá? Então,
com isso podemos fechar esse pontinho aqui já. Temos definido o que é justiça, né? Dando seguimento aqui, próximo parágrafo. Ele vai definir agora sobre o que vai incidir o justo ou injusto aqui, tá? Sobre que bens. Então diz o Aristóteles: uma vez que o injusto é o que quer mais do que lhe é devido, ele é assim definido a respeito dos bens. E, na verdade, não a respeito de todos os bens, mas apenas a respeito daqueles bens que dependem da boa ou da má sorte. Tá? Então, por exemplo, diz assim, a virtude da justiça é um bem verdadeiro, inclusive. Desenvolver qualidades de caráter, isso te aperfeiçoa como pessoa, te leva à felicidade, e isso é um bem verdadeiro. Porém, há outros bens que dependem da sorte, e se tornar uma pessoa justa só depende de ti, né? Porque que nem o Sócrates falava na Apologia em Críton, de Platão, né? Temos vídeos lá no YouTube, já aqui no canal do YouTube, né, a respeito disso. A gente deveria se preocupar absolutamente em não praticar uma injustiça. Não se irá sofrer ou não. Por quê? Sofrer uma injustiça não está nas nossas mãos, mas praticar sim, né? Então, nesse sentido, a virtude da justiça, desenvolver esse atributo de caráter, depende só da gente, né? Porque é da gente se preocupar em dar a cada um o que é seu. Por outro lado, a justiça diz respeito a esses bens que dependem da boa sorte ou da má sorte. Ter riqueza depende da habilidade da pessoa, mas também depende da sorte. Às vezes o cara tem tudo para dar certo e enriquecer em termos financeiros, né? Para dar certo em termos financeiros e enriquecer, porém numa jogada de azar ele perde, né? Eu advogava na área empresarial, vi alguns empresários ter dificuldades assim, exatamente porque tinham empresas sólidas, e aí o cara que é o diretor da empresa tem um problema de saúde, e aí os negócios vão por água abaixo, assim, né? Então, por uma questão assim de azar mesmo, né? Já vi também empresários, né, ter redes de empresas sólidas e de repente um concorrente abre uma filial próxima e aí o negócio começa a desandar. Então, riqueza, poder, honra, a gente pode buscar, mas muito do que a gente vai conseguir nisso depende também da sorte, não da habilidade da pessoa. Assim, esses bens são de certa forma instrumentais, né? A riqueza, poder e honra, mas se você pensar as virtudes como a coragem, a temperança, a justiça, esses são bem em si, e uma pessoa que é justa, essa sim vai usar bem o poder, vai usar bem a riqueza, vai usar de modo apropriado, né? Então, essas virtudes éticas, elas são bem em si, são desenvolvimento das nossas capacidades, enquanto esses riqueza, bem e poder e honra são bens instrumentais, né? Ou até bens em si, mas eles são bens que dependem da sorte, dependem da posse de virtudes para que eles sejam bem empregados por nós, né? O Aristóteles diz: os homens, os seres humanos, deveriam pedir aos deuses o desenvolvimento de virtudes, né? Porque eles são bens verdadeiros e as virtudes fazem com que a gente empregue bem esses outros bens aqui, né? Riqueza, poder e honra. Mas, em realidade, os seres humanos pedem aos deuses riqueza, honra e poder, né? Então, eles pedem os bens errados, diz o Aristóteles. E é sobre a riqueza, honra e poder que pode ocorrer justiça e injustiça. Bom, dando seguimento aqui no próximo parágrafo, o injusto nem sempre escolhe ter a maior parte do que lhe é devido. Por vezes escolhe até a parte mais pequena, só que a respeito do que é absolutamente mal. Isso aqui é interessante. Mas uma vez que o menor dos dois males é de algum modo um bem, e a avidez é querer ter mais do que é bom, o injusto parece ser ganancioso demais. É iníquo porque, em sentido iníquo, envolve as duas acepções e é comum a ambas. Querer ter mais dos bens e também querer males de menos. Ou seja, uma pessoa injusta pode tanto querer mais dos bens para si, quanto também pode querer menos dos males, né? O que a pessoa deve ter para si é o apropriado, o que lhe pertence. O justo é aquele que toma para si o que lhe é próprio, né? E o injusto pode querer mais dos bens
ou menos dos encargos, né? Aliás, não é nem males, né? Veja você, se você for comprar um carro, por exemplo, né, o bem exterior que você está buscando é a posse do veículo, mas o encargo dessa relação, que não é um mal, é o encargo, é o pagamento do preço. O injusto é aquele que tanto quer mais do que o carro que ele está negociando, depois de ter feito o negócio, quanto também é aquele que quer pagar menos do que combinou, né? Menos do encargo, né? Aquele que paga o devido e se contenta em receber o que lhe é devido, este é o justo, tá? E aí, isso é bem interessante, né? Então a justiça nesse sentido é um meio termo. Quando você nem lucra injustamente e excessivamente, nem tem um prejuízo injusto e excessivo, você teve o que é seu, houve justiça, né? E está a relação está igualada, foi apropriada, né? Agora, quando alguém lucra injustamente e tem além do que é lhe devido em termos de bens, ou quando alguém lucra injustamente tendo menos do que deveria ter tido de encargos, né? Isso aí é injusto, tá? Então, nesse sentido, há uma igualdade, inclusive, tá?